Olá, olá, queridíssimos amigos, alunos, concurseiros e concurseiras da Nova Concursos. Galera, tudo bem com vocês? Semana especialíssima, né? Semana de revisão aí para você que vai fazer o concurso de escrevente do TJ de São Paulo. Gente, a agonia bate forte nessa hora, né? Nessa semaninha. Faz parte, né? A tensão pré-prova, né? A famosa TPP, tensão pré-prova. Mas olha, para você que se preparou conosco aqui na Nova Concurso, assistiu as nossas aulas, assistiu todo o conteúdo oferecido nas nossas plataformas, enfim, não há por que se preocupar. É chegar lá e fazer o que precisa ser feito, né? Marcar as questões verdadeiras e conseguir a sua aprovação nesse tão sonhado concurso aí que muita gente almeja, né? E, como não poderia deixar de ser, sempre na vanguarda aí, né? A Nova Concurso preparou essa semana de revisão para vocês. Então eu, professor Ivo Martins, estou muito feliz de trabalhar com vocês também nessa semana. Agradecendo desde já, durante esse processo, nas aulas, né, que eu ministrei aqui, que vocês participaram, todos os elogios, né, todas as sugestões, até mesmo as críticas construtivas. Isso é muito importante para que a gente sempre possa continuar motivado, crescendo, passando um pouco do nosso conteúdo para vocês. Então contem sempre conosco e agora é a hora de você chegar e fazer, como eu disse, o que precisa ser feito. Bora trabalhar nessa semana de revisão aí, muito conteúdo de direito penal. Eu separei aqui 15 questõezinhas para a gente trabalhar nessa hora, mas são questões que eu vou teorizar também para a gente poder chegar afiado lá na hora da prova, no ambiente real, né, e detonar aquilo que o examinador perguntar. Vai parecer fichinha para a gente que está bem preparado aqui conosco na Nova Concurso. Então bora trabalhar, gente. Olha só, a gente vai pegar nessa semana de revisão e entabular aqui, né, teorizar inclusive e resolver 15 questõezinhas. A primeira questão é essa que está na tela. Eu boto na tela grande para facilitar a compreensão de vocês e dentro do tópico do nosso edital tá aí, né, os crimes contra a fé pública. E essa primeira questão diz o seguinte: agindo com consciência e vontade, uma informação importante aqui, ó, de criar documento como se verdadeiro fosse, Estevão falsificou sinal público de tabelião. Olha aí, ó, sinal público de tabelião, fabricando-o a fim de subscrever como se tabelião substituto fosse ato notarial de reconhecimento de firmas de Andréia e de Laura, apostas em um instrumento particular de cessão de direitos, que tinha por objeto a gleba de terras. Assinale a opção que apresente o tipo penal praticado por Estevão na situação hipotética precedente. Pessoal, aqui ó, bem tranquila a questão. Se você estudou minimamente conosco, você vai ver que a letra A não se adequa ao enunciado, porque na verdade o delito, né, de falsificação de documentos públicos, ele tem como elementar o quê? A necessidade de se tratar o original de um documento justamente público, falsificando-o. Basta você dar uma olhadinha no que preleciona o artigo 297 do Código Penal. Lá diz: falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Isso submete o agente a uma pena de 2 a 6 anos além da multa, né? No caso aqui da letra A, o que acontece? Conquanto a intenção do agente fosse de fato se utilizar do sinal público falso, como se tabelião fosse, né? Não é possível dizer que ele tenha a intenção de falsificar documento público, né? O comando dessa questão, letra A aqui, ele é claro, ao mencionar que o agente utilizaria do sinal público falso para poder certificar o quê? As firmas, as assinaturas em instrumento particular de cessão de direitos, o que conduz à não tipificação desse artigo 297. Por isso está incorreta a letra A, tá? Bora ver a letra B se melhor se adequa ao enunciado. Presta atenção. Seria falsificação de sinal público de tabelião? Aí sim, né, pessoal, gabarito, ó, verdadeiro aqui. A conduta descrita nessa alternativa B, ela se adequa perfeitamente ao tipo penal de falsificação de sinal público. Basta dar uma olhadinha aqui, ó, no artigo 296, inciso 2º, lá do Código Penal. Falsificar, fabricando ou adulterando o que, meus amigos? Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou a autenticidade ou ainda sinal público de tabelião.
Não tem alternativa. Eu sempre falei, quando eu ministrei essas aulas aqui de crimes contra a fé, que não são crimes comuns da gente ver no jornal, no noticiário e tal, então tem que cair matando na leitura de lei seca. É exatamente o que acontece aqui no 296, inciso 2º, né, do Código Penal brasileiro. Poderia conduzir essa alternativa também ao que preleciona aqui a alternativa C. Olha lá o que diz a C aqui, meus amigos. Seria falso reconhecimento de firma ou de letra. Presta atenção, por que está errada essa questão aqui? Na verdade, o que você precisa ter em mente aqui? O delito de falso reconhecimento de firma ou de letra tem como elementar, né, aquela circunstância sem a qual o crime não ocorre, o quê? A necessidade de se tratar o agente de um funcionário público no exercício da função dele. É só você ler aqui o artigo 300, cabe aí como revisão. O artigo 300 do Código Penal. Reconhecer como verdadeira no exercício de função pública, firma ou letra que não o seja. Como no caso da questão o agente é um mero particular, a questão é clara nesse sentido, não é aplicável esse tipo penal do artigo 300, portanto falsa a alternativa. Olha a letra D de dado, o que diz aqui, ó. Falsificação de papéis públicos, gente, incorreta aqui a questão, né? Por quê? Porque o comando da questão, ele já informou que não se trata de papel público, a gente está falando de um instrumento de cessão que, ó, particular, né? De cessão de direitos, então não há falácia aqui em falsificação de papéis públicos. Uso de sinal público de tabelião falsificado, também não, na realidade, aqui nessa questão, ainda que o uso do sinal público tipificado aqui no 296, parágrafo 1º, inciso 1º, como uma figura equiparada, é certo que o agente não praticou a conduta típica lançada no 296, parágrafo 1º, inciso 1º. Não praticou. Por quê? Porque a questão se amolda exatamente o que preleciona a linha B, a alternativa B, falsificação de sinal público de tabelião, beleza? Maravilha, primeira questão, portanto, gabarito letra B de bola. Passemos à seguinte, vamos trabalhar. Olha o que diz aqui a questão 2, que já está na tela para você aí, ó. Perceba? Após sofrer um acidente doméstico sem qualquer relação com as suas funções laborais, Estevão, sempre o Estevão, hein, agindo com dolo, foi ao Departamento de Recursos Humanos da Sociedade Empresária Z, onde atua, e inseriu, olha aí, ó, inseriu o quê? Declaração falsa de determinado documento particular com o fim de responsabilizar a entidade privada pelo acidente sofrido. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, assinale a opção que indica os crimes pelos quais Estevão responderá. Deixa eu só abrir minha mesa aqui para poder facilitar e vamos trabalhar aqui, ó. Assinale a opção que indica o crime praticado por Estevão. Seria aqui, meus amigos, falsificação de documento particular na modalidade simples e falsidade ideológica na modalidade qualificada em concurso. Meus amigos, muita atenção aqui. Por que a letra A ela está incorreta? Porque, diferentemente do afirmado, na falsidade ideológica, o documento ele é verdadeiro, mas o conteúdo desse documento é que é falso. Já na falsidade material, ou seja, na falsidade de documento particular, o documento em si, a forma do documento, ela é falsificada, né, podendo ser alterado ou criado do zero, de acordo com o artigo 298 do Código Penal. Como assim prescreve o 298? Então, existe uma diferença grande entre, por mais que sejam crimes parecidos e não à toa tão seguidinhos aí no Código, né? A falsidade material no 298 e a falsidade ideológica no 299. Aqui, na verdade, a gente está diante de quê? De falsidade ideológica na modalidade simples. Se você pegar o 299, você vai ver que se adequa perfeitamente ao enunciado do 299. Aqui a letra E. Por quê? Porque o 299 ele diz lá, ó, omitir em documento público ou particular declaração falsa de que dele deveria constar ou nele, de acordo com a questão aí, ó, fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. E aqui a questão ela é clara ao falar, perceba aqui, ó, inseriu declaração falsa de determinado documento particular.
a gente tem claramente aqui a falsidade ideológica na modalidade simples. Portanto, é a alternativa que mais se adequa ao caso. Ah, professor, eu poderia falar do erro da letra B? Posso. Por quê? Porque olha só o que aqui diz a letra B. Falsificação de documento particular na modalidade qualificada. Gente, não. Aqui, ao contrário do que diz o enunciado, a conduta do Estevão não se amolda ao tipo penal do 298. É leitura obrigatória para você, ó, a compreensão do 298 com o 299. Tá? O 298 trata da falsidade material, da falsidade documental. Tá? E o 299 trata da falsidade ideológica. Tem que dar uma olhadinha nesses dois artigos para você não confundir. Tá? Seria falsificação, na letra C, seria falsificação aqui de documento particular? Incorreto também, meus amigos. Não se trata de falsificação de documento particular. Né? Que consiste o quê? Na falsificação da documentação particular em si. Não é o caso. Aqui ele inseriu, né, uma informação falsa num documento verdadeiro. Né? Então, o tipo penal se adequa especificamente à falsidade ideológica na modalidade simples. Tá aí, e por que não é qualificada? Porque, ao contrário do afirmado aqui na letra D de dado, né, não tem, na verdade, qualificadora no crime de falsidade ideológica, que tem a causa de aumento de pena. Isso eu tenho. Por exemplo, se o agente que falsifica ou ideologicamente o documento, ou nele insere, como no caso da questão declaração falsa, e ele é funcionário público, aí eu tenho um aumento de pena de sexta parte, tá? Mas não é o caso porque o cidadão, ele é aqui, né, funcionário particular, né? Ele não exerce função pública, porque assim a questão não diz. Então, bem tranquilo aí, falsidade ideológica na modalidade simples. Tudo bem até aqui, meus amigos? Bora avançar, então, para a gente fazer o melhor nessa semana de revisão. Mandar um abraço para a galera que está acompanhando ao vivo. Um grande abraço a todos vocês. Estejam à vontade para poder tirar as dúvidas comigo lá no meu Instagram, tá bom? @deltaivomartins e também aqui, né, na plataforma, na tutoria aqui da Nova Concurso, estejam à vontade. Bora para a questão 3 aqui, meus amigos. Olha o que diz a questão 3, já está na tela aí. Vamos trabalhar a terceira questão. Todo mundo pronto aí? Considerando as disposições do Código Penal, configura-se crime de fraude em certame de interesse público. Olha lá, ó, de cara também um bom artigo para dar uma revisada. Artigo 301-A do Código Penal. Seria o que aqui, ó? Utilizar indevidamente com o fim de beneficiar-se a si ou a outrem verba pública? Errado, não é verba pública aqui. Letra A já está errada, né? Porque não se trata de favorecer-se, né? Em benefício próprio ou de outra pessoa, relacionados à verba pública, mas sim em certames de interesse público, por isso que essa questão não se adequa com o enunciado. Olha o que diz a letra B aqui, meus amigos. Divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar-se a si ou a outrem, os salários dos funcionários públicos. Pô, nada a ver isso aqui, até porque o salário dos funcionários públicos está lá no portal da transparência, é público, né? O cara não vai ser responsabilizado se ele efetivamente divulgar, né? Então, na verdade, pode até configurar alguma conduta desrespeitosa e tal, mas não enseja de fato o tipo penal do artigo 311-A. Falsa também aqui a letra B de bola. Olha a letra C na tela aí para você, o que diz? Divulgar indevidamente com o fim de beneficiar-se a si ou a outrem as obras públicas realizadas? Também não. O crime é de fraude em certames de interesse público. Também não se adequa a letra D, ó, utilizar indevidamente com o fim de beneficiar-se a si ou a outrem em veículo público. Aqui pode dar uma improbidade no máximo, né? Gabarito letra E, ó, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar-se a si ou a outrem conteúdo sigiloso de quê? Processo seletivo para ingresso no ensino superior. Tá certo aqui, gente, ó, artigo 311-A, especificamente no inciso 3º. O tipo penal 311-A, ele pune justamente quem utiliza ou divulga indevidamente com o fim de beneficiar-se a si ou a terceiro, né?
ou até mesmo de comprometer a credibilidade de um certame de interesse público, né, a divulgação de um conteúdo sigiloso, de concurso público, esse que você vai fazer, mas também de avaliação a qualquer outro exame público, né, o processo seletivo para ingresso no ensino superior, o vestibular aí, o Enem, enfim, o que seja, né. Além disso, o exame ou processo seletivo previsto em lei, como o exame da OAB, né, e além de muitos outros, né. Tá certo? Bem tranquilo aqui a questão 3, bora avançar, gabarito letra E na tela, a questão 4 aí. Tudo bem, gente? Podemos avançar com tranquilidade? Bora trabalhar a quarta questão, olha o que ela diz. É correto dizer que o crime de falsa identidade, olha aí, tópico do seu edital para escrevente do TJSP, é um crime subsidiário? O que seria um crime subsidiário aí, meus amigos? Presta atenção no seguinte, tá? Crime subsidiário, meus amigos, é aquele crime que só pode ser aplicada, tá, se o fato não constitui um elemento de um crime mais grave. Vou tentar definir para você. Crime subsidiário, e anota, é aquele delito que somente se configura caso a conduta do sujeito não constitui crime mais grave. É igual o disparo de arma de fogo em via pública, né? O disparo de arma de fogo em via pública é um delito subsidiário? É. Caso não configure, por exemplo, um crime de homicídio ou de tentativa de homicídio. Perceberam? O crime, portanto, aqui, ó, de falsa identidade, ele é um crime subsidiário. Até aqui o parágrafo único do preceito secundário, lá do artigo 307 do Código Penal, lá diz: pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Às vezes o cara está usando a falsa identidade para praticar um estelionato, né? Aí não será apurado o delito de falsa identidade, mas sim o crime de quê? De estelionato. Conseguem perceber? Por quê? Porque o delito de falsa identidade é um delito subsidiário. Sim, pois a conduta é punida com a realização de exame que comprove a falsidade. Não por isso. Não é, tá errado. Ele é subsidiário, pois só é aplicado apenas se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Acabei de dar um exemplo aqui com estelionato. Então, cuidado aí com isso, tá? Sim, pois a sua conduta é punida quando praticada com intenção? Não, não é por isso. Tudo bem, é praticado quando ele é punido quando praticado com intenção, mas não é só por isso, né, que ele é crime subsidiário. Sim, pois trata-se de crime contra a fé pública? Errado também, né, gente? Errado também, tá? Sim, pois só é aplicada a sua pena se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Beleza até aqui? Tranquilo? Boas as questões até aqui. Vamos avançando para a gente poder matar essas questões com bastante tranquilidade para poder chegar na prova e detonar. Olha ele de novo aí, gente. O Estevão, perceba? Estevão, agente público, agora ele passou no concurso, ó, já é agente público. Olha aqui o Estevão. Estevão, agente público, concorreu culposamente mediante uma conduta negligente. O que é conduta negligente? Ou quem impõe a conduta negligente? Um fato culposo, né? Para que Gabriel, funcionário público, se apropriasse em proveito próprio e agindo com dolo de bens móveis públicos de que tinha posse em razão do cargo ocupado. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Estevão responderá pelo crime dele. Aí você fala, professor, o Estevão não vai responder por nada, porque quem se apossou foi Gabriel. Cuidado, tá? Cuidado, porque olha aqui, ó, desenhando aqui, o Estevão, que é esse cara, ele vacilando aqui, né? Veja, concorrendo culposamente para que o Gabriel entrasse aqui na repartição e se apropriasse do computador, beleza, o Gabriel vai responder lá pela apropriação, né? Pelo peculato apropriação, já que ele se apropriou de bens que tinha posse em razão do cargo. Só que o Estevão, ele vai responder sim pelo crime, porque ele agiu culposamente na condição de funcionário público. Ele vai responder pelo delito de peculato culposo. E aí, ó, se ele reparar o dano, já que esse notebook aqui custa 3 mil, se ele reparar o dano anteriormente à sentença irrecorrível, ele terá extinta a sua punibilidade. Gente, muito importante a leitura dos artigos 312, parágrafos 2º e
Terceiro, tá? Isso despenca em prova. Por quê? Porque o agente ele pode reparar o dano. Aqui no caso o Estevão, né? Ele pode reparar o dano. Só que tem que ver o momento em que ele repara esse dano. Se ele repara o dano antes da sentença condenatória e recorrível, ele tem a punibilidade extinta. Se ele repara o dano depois da sentença condenatória transitada em julgado, o que vai acontecer? A pena dele vai ter uma redução pela metade. Aí parece que ele devolveu o quê, meus amigos? Na verdade aqui, ó, peculado culposo, sendo que a reparação do dano, se é anterior à sentença, extingue a punibilidade do agente. Por que está errado a letra E? Porque está dizendo peculado culposo, sendo certo que a reparação do dano, se anterior, se precede a sentença, reduz a metade a pena imposta. Negativo, se precede a sentença, extingue a punibilidade. Se ocorre posteriormente à sentença, reduz até a metade a pena imposta, tá bom? Então, cuidado. Só vai ser beneficiado o agente se ele repara o dano antes da sentença condenatória transitada julgado, extinção de punibilidade. Se o agente repara o dano após a sentença, vai ser beneficiado? Vai, mas pela redução da pena à metade. Não se trata de corrupção passiva, porque corrupção passiva seria solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. E também não é corrupção ativa, porque ele não ofereceu e nem prometeu vantagem nenhuma. Até porque corrupção ativa ela é praticada por particular contra a administração. E o Estevão ele é agente público, tá bom? Gabarito, portanto, letra D de dado. Fácil até aqui? Boa essa questão. E ó, despenca em prova as questões de peculato culposo. Bora para a sexta aí, ó. Olha ele de novo, sempre ele, Estevão, agente público federal, tá? Na verdade, quando eu estava preparando essas questões aqui, né, eu resolvi homenagear um amigo meu, né, que mora lá em Uberlândia. Grande Estevão, um abraço para você, meu amigo, tá? Não que você tenha alguma coisa a ver com essas condutas criminosas, mas é porque eu tô com saudade de você. Então vamos lá. Estevão, agente público federal, competente, ou seja, não é que ele é competente porque ele é bom de serviço, não, tá? É porque ele detém, né, algumas competências no exercício de seu cargo. Compareceu ao estabelecimento comercial de Gabriel. Após uma longa conversa com o particular, o referido servidor público, agindo com dolo, olha aí, ó, exigiu o pagamento de determinado tributo que era devido, mas empregou na cobrança meio vexatório que a lei não autoriza. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Estevão não responderá criminalmente, pois o emprego de meio vexatório na cobrança, embora reprovável, não caracteriza um delito? Falso, né, gente? Caracteriza sim. Você tem que ter a exata dimensão do delito do artigo 316, parágrafo 1º, que é o delito aqui, ó, de excesso de exação. O que significa o delito de excesso de exação? Pune-se o funcionário que exige tributo ou contribuição social que ele sabe ou deveria saber indevido. A questão diz aqui, ó, né? A questão aqui diz, mas veja, não é só o tributo indevido. Ou quando o tributo é devido e emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. A conduta é de conteúdo variado. Portanto, ele incorre no 316, parágrafo 1º, segunda parte, no delito de excesso de exação. Letra B, não responderá criminalmente. Vamos ver a letra A, né? Não responderá criminalmente, está errado. Não responderá criminalmente, está errado. Letra C, responderá pelo crime de condescendência criminosa. Tomar cuidado aqui, ó, artigo 320. Aqui no condescendência criminosa, um servidor público, uma autoridade competente, ele tem que ter a possibilidade de punir um subalterno, mas por indulgência, que é uma espécie de sentimento de dó, de piedade, ele não faz, né? Não é o caso da questão. Aqui o Estevão ele aplicou, né, a um tributo devido, um meio vexatório na cobrança, não se encaixa no delito de condescendência criminosa e nem de corrupção ativa, porque corrupção ativa, alguém em particular teria que oferecer ou prometer. Tá? Não é o caso. Beleza? Corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, crime praticado por particular contra a administração. Fácil até aqui, pessoal, bem tranquilo, ó, questões com potencial enorme de cair na sua prova. Tome cuidado em relação a esses temas, tá bom? Crimes contra a administração pública aí, ó.
Bora avançar. Questão 7, chegando aí na metade, mais ou menos, da nossa explanação, da nossa aula. Perceba. Um servidor público responsável pelo setor de licitações de um órgão municipal, olha aqui, ó, exigiu de um empresário o pagamento de R$ 10.000 para garantir a vitória em um processo licitatório, sob a justificativa de que o valor seria necessário para agilizar a aprovação dos documentos. O empresário, temendo represálias, realizou o pagamento. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que, gente, atenção nos verbos. Eu falo sempre para vocês que nos crimes contra a administração pública, o principal de tudo é ter a ciência dos verbos nucleares das ações do agente. Exigir, solicitar, oferecer, prometer, receber, aceitar, tudo isso caracteriza delitos diferentes. Aqui, qual é o verbo nuclear? Exigir. Exigir está relacionado a qual crime aqui, meus amigos? Ao crime de concussão, artigo 316 do Código Penal brasileiro. Olha lá, cometeu o crime de concussão previsto no Código Penal, pois, olha aí, ó, exigiu vantagem indevida em razão do cargo. Aí não tem alternativa. Tem que conhecer o artigo 316, exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou até mesmo antes de assumi-la, mas em razão da função, vantagem indevida. Esse crime submete o agente a uma pena de 2 a 12 anos, uma pena gravíssima, né? Tá bom? Show de bola? Cometeu o crime de corrupção passiva? Não. Ativa? Não, porque corrupção ativa, qual é o verbo nuclear? Anota aí para você não esquecer. Oferecer ou prometer, tá? Não cometeu crime algum? Falso. Cometeu o crime de prevaricação? Também não. Tem que dar uma olhadinha lá no artigo 319, se você quiser lá ver o corrupção ativa, 333. 319, o agente pratica ou deixa de praticar um ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. Tudo bem, aqui eu até aqui a linha D até descreve o tipo penal da prevaricação. Só que não foi isso que ele cometeu. O que ele fez? Ele exigiu, né, indevida vantagem. Não deixou de praticar ou praticou ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. O verbo não se encaixa, né? A conduta não se encaixa ao verbo nuclear. E letra E, cometeu uma infração administrativa? É ruim, hein? Cometeu crime pesadíssimo e por ele deve responder. Tá bom, gente? Bora avançar. 8ª questão, na tela para você. O agente de polícia, agora o Estevão passou em outro concurso, olha lá, agora ele está na polícia. Olha que interessante aí. O agente de polícia Estevão, ao tomar conhecimento da prática de um furto qualificado, olha o que ele fez, olha o verbo, ele exigiu, hein? Ele exigiu, solicitou dinheiro a um suspeito com a promessa de não incluir o nome deste no relatório oficial. Nessa situação hipotética, Júlio cometeu o crime de... Olha aí, o examinador já bota de cara na letra A, ele já bota concussão para o candidato Juninho, faixa branca, o ejaculação precoce, pensar, não, é concussão mesmo e tal, porque ele solicitou. Gente, concussão, qual é o verbo? Concussão é exigir. Solicitar é diferente de exigir, gente. Solicitar é diferente. Parece, mas não é. A exigência pressupõe um comportamento ativo mais o quê? Mais rígido, né? Do que a mera solicitação. Então, cuidado aí com isso para não confundir os delitos. O que você pode confundir aqui, de repente, é corrupção ativa com passiva. Só que não tem corrupção ativa aqui nas alternativas. Isso remete ao delito de corrupção passiva do 317 do Código Penal. Anota aqui comigo e não esquece, presta atenção. Corrupção, ó, corrupção passiva e corrupção ativa, tá? Anota isso. Corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, tem 3 verbos nucleares. Corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, tem 2 verbos nucleares. Não esqueça disso para não errar isto em prova. Solicitar, receber ou aceitar. E corrupção ativa, oferecer
ou prometer promessa de vantagem indevida. Cuidado com isso, tá? Não se trata de peculato, peculato está lá no artigo 312, leitura obrigatória para você. Também não é prevaricação, do artigo 319 do Código Penal, e muito menos o delito de emprego irregular de verbas públicas do artigo 316 lá do CP. Beleza? Tranquilo? Importante aí, boa questão, tem jeito, essas questões caem muito em prova, porque acontece aquilo que eu lhe falei, examinador, o que ele faz? Procura confundir você, para que você erre isso aí na hora do vamos ver. Beleza? Mais uma questãozinha aí, nona questão na tela, perceba. Penalidade estabelecida por funcionário público que comete o crime de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, deve cumprir. Qual é a pena? Pô, professor, mas pelo amor de Deus, você está perguntando pena, meu Deus. Gente, se eu estou perguntando aqui é porque cai, e se cai eu tenho que trazer para você. Presta atenção, primeiro você precisa entender que crime que eu estou falando aqui. Estou falando do crime do artigo 319, delito de prevaricação. Olha aí, ó. Isso aqui é o delito de prevaricação. Retardar ou deixar de praticar ato de ofício, tá? Ou praticá-lo contra disposição expressa para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Cuidado, tá, pessoal? Aqui, esse delito de prevaricação submete o agente a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, tá bom? E multa. Olha aí, ó, gabarito letra C, tá? Reclusão não é porque ele não é tão grave, igual os delitos de corrupção ativa e passiva e tal, por isso que ficaria aí na esfera da detenção, as linhas A, C e D. E aí não tem jeito, tem que ler o artigo, tá, gente? Maravilha, avançando na tela para você mais uma questão, questão 10. O que diz aí a questão 10? Tratando também dos crimes contra a administração pública. Olha lá, vem cá comigo. Acerca dos crimes contra a administração pública previstos no Código Penal, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição do delito de condescendência criminosa. Leitura... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Esses artigos que eu estou passando para vocês aqui nessa semana de revisão, tem que dar uma revisadinha antes de fazer a prova, tá? Lá na véspera mesmo, vésperona, antes de dormir, deitado na cama, dá uma revisada nesses artigos, que o examinador, ele troca o verbo nuclear para poder fazer você errar. Tô te falando, gente, isso é batata. Isso cai muito em prova, tá? Tão certo quanto o Campeonato Mundial do Flamengo, né, no próximo ano agora, o Flamengo ganhou tudo, né? Nesse 2025, ganhou o Carioca, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, né? O brasileiro ainda não ganhou, não, né? É verdade, tá jogando ainda, né? Mas, efetivamente, vai ser campeão, claro. Tão certo quanto o campeonato mundial, com 4-0 em cima do Paris Saint-Germain, é que o examinador vai trocar esses verbos nucleares. Então, muita atenção com o delito de condescendência criminosa. Perceba aqui comigo, ó, letra A seria facilitar com infração do dever funcional a prática de contrabando e descaminho. Aqui está falso, leitura obrigatória, aqui artigo 318. Que crime é esse, professor? Facilitação de contrabando ou descaminho, tá lá, dá uma olhada. Seria o delito da letra B? Solicitar ou receber para si, olha os verbos, ó, olha os verbos, solicitar, acabei de falar isso em questões passadas aí, ó. Solicitar, receber ou aceitar. Isso é condescendência criminosa? Não, isso é o quê? Artigo 317, corrupção passiva. Exigir, olha o verbo, exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Que delito é esse? Concussão, artigo 316. Deixar o funcionário público por indulgência. O que é indulgência mesmo, hein? É uma espécie de o quê? Compaixão, olha aí, ó. Compaixão. Falei já para vocês isso aí, ó. Uma espécie de compaixão, de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo
ou quando lhe falte competência, não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente. Até desenhei, lembra aqui, ó, o chefe que com peninha do subalterno que fez merda, que fez caquinha, e o que ele faz? Ele deixa de responsabilizar. Deixa de responsabilizar. E aí o que acontece? Quem vai responder por condescendência criminosa é o chefinho aqui, ó. Esse cara que vai responder pela condescendência criminosa, já que ele deixou de responsabilizar. Ah, professor, mas ele não tinha competência para abrir o processo administrativo. Tinha que então se reportar, né, para aquele que tivesse a competência para responsabilizar o subalterno. Está lá, ó, deixar o funcionário por indulgência, de responsabilizar o subordinado que cometeu infração, ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Cuidado com isso, não vai me errar isso na prova e não confunda condescendência criminosa com prevaricação. Prevaricação também tem o sentimento pessoal, mas qual é o sentimento pessoal? Lá é um interesse, né? Um interesse, um sentimento pessoal que é diferente da indulgência. O sentimento de compaixão, de piedade, de dó. Lá é outra. Lá, por exemplo, eu, delegado de polícia, ou você, serventuário da justiça, né, escrevente, né, deixa de encaminhar aí para o teu juízo criminal um processo criminal do seu amigo de infância, porque você gosta muito dele e tal, cresceu junto com ele. Aí é um sentimento pessoal, delito de prevaricação, porque você deixa de praticar um ato de ofício. Tá? Ah, professor, mas são muito parecidos. Claro, não à toa estão juntinhos, inclusive aí no Código Penal, prevaricação 319, condescendência criminosa 320, né? Então, muita atenção para não errar isso aí na prova. E dar às verbas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei. Falso aqui, que é o delito de emprego irregular de verbas públicas, tá? Emprego irregular de verbas públicas, artigo 300 e... Aliás, eu tinha falado que era 316, acho que na questão passada, mas, salvo engano, é o 315. Cadê? Emprego... Não é 316, não. 316 é concussão, é 315, tá? 315 do Código Penal, delito de emprego irregular de verbas públicas. Fácil até aqui, gente? Maravilha, bora caminhar. 11ª questão. Gente, tem que ter coragem, né? Concurso, ele não é para qualquer um não, tá? Por isso que você tem que ter muita perseverança. Professor, mas eu sou burrão, eu não sou inteligente. Ô, pessoal, eu não me sinto preparado. Nem eu me sinto até hoje. Eu que sou professor há 20 anos, delegado de polícia há 15, me sinto preparado para as coisas, porque sempre eu tenho que estar estudando, sempre lei mudando toda hora, faz parte. Então você nunca se sente preparado, mas tem que chegar lá e fazer o seu melhor. Você não estudou durante todo esse processo? Estudou. Então vai lá e aplica aquilo que você estudou, porque vai dar certo, você vai passar. Concurso, gente, é piegas falar isso, tem 20 anos que eu falo isso. Concurso é fila. Se você não desistir, você vai passar, ainda que seja no lugar do cara que desistiu, mas você vai passar. Então tem que perseverar. Olha ele de novo aí, gente, aqui na 11ª questão. Estevão agora largou a polícia, né? Largou o emprego público federal e resolveu se tornar o quê? Servidor público estadual, tá? E tem diretamente patrocinado o interesse privado de seu amigo empresário perante a administração pública. Pô, o Estevão, seguinte, olha o desenho. Aí vem aqui o empresário amigo dele. O Estevão tá cheio de processo para ele cuidar aí na vara. Cheio de processo. E ele tem que encaminhar para quem? Para o juiz, esses processos aqui, ó. Ele tem que encaminhar para o juiz, né? Então o Estevão aqui resolve patrocinar o interesse do empresário amigo dele aqui, ó. Do empresário. O empresário fala para ele, pô, Estevão, me dá uma força aí, mano. Ó, encaminha meu processo que tá lá embaixo pro juiz decidir logo, cara. Na boa, me dá essa moral aí, pô. Sou teu amigo há muito tempo. Pô, mas você não tem nada com a administração. Pois é, eu sei, eu sou um particular, eu sou um empresário, mas você me conhece há muito tempo. Aí você, que é o Estevão, fala, pô, pode deixar, mano, pode deixar que eu vou te dar aquela força. Eu vou tirar o teu processo lá de baixo e vou fazer esse processo que tá parado andar. Qual é o delito que você pratica aqui, ó? Advocacia administrativa, meus amigos. Veja, delito lá do artigo 319, tá? Do Código Penal brasileiro. Toma cuidado com isso, tá, gente? Porque isso despenca em prova. O que diz o 319? O 319 não. Advocacia administrativa é 321, salvo engano, né? 320, condescendência criminosa. 319, prevaricação. 321, advocacia administrativa. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso aí para não vacilar. Patrocinar direta ou indiretamente
interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Anota aí para você não vacilar. 321. E qual é o verbo? Patrocinar aqui, ó. Patrocinar. Crimes. Todo crime é verbo. Nos crimes contra a administração, esses verbos precisam ficar mais latentes ainda na sua cabeça, porque o examinador troca o conceito, né? Qual é o verbo aqui, ó? Exigir, na concussão. Na facilitação. Facilitar. E nem é facilitação ao peculato, é facilitação ao contrabando. Corrupção passiva. Solicitar. Solicitar. Receber ou aceitar. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar. E advocacia administrativa, patrocinar. Gabarito aí, portanto, letra E. Fácil aqui de perceber? Muito bom, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos adiante. Vamos lá para a questão 12, pessoal. Sobre o tema crimes contra a administração pública, né, cujo tema está esculpido lá no Código Penal, é correto afirmar que... Vamos lá, quais são as opções? Veja, opa, deixa eu só pegar aqui a 12ª que a gente está, né? É correta, ele quer a verdadeira, que incorrerá nas sanções do delito denominado corrupção ativa, lembra? O examinador vai sempre tentar confundir corrupção ativa com a corrupção passiva. Aquele que prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício, de cara aqui o gabarito, exatamente, lembra? Corrupção passiva é solicitar, receber ou aceitar, corrupção ativa, oferecer ou prometer, tá correto. Olha lá, corrupção ativa, aquele que prometer vantagem indevida ao funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício. Vamos encontrar os erros das demais aqui, ó. Corrupção passiva, aquele que exigir, não, aquele que exige pratica o quê? Concussão. Advocacia administrativa, o advogado que trair o dever funcional prejudicando o interesse cujo patrocínio lhe é confirmado. Seria esse o delito aqui? Não, esse é o delito de patrocínio infiel, tá? Que pratica aí o advogado, trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional, né? Prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é conferido. Tá lá no artigo, acho que 354 ou 355, enfim, do Código Penal. Condescendência criminosa, que seria então não é advocacia administrativa, é patrocínio infiel. Anota aí, ó. Patrocínio infiel, beleza? Condescendência criminosa, aquele que deixar de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. Que delito é esse? Artigo 319, prevaricação. Prevaricação. Prevaricação, o funcionário público deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício por indulgência. Não, aqui não é prevaricação, aqui é condescendência criminosa. É o examinador trocando, né, a letra D com a letra E. Ó. Condescendência criminosa. Condescendência criminosa. Artigo 320 do Código Penal. Muito parecido com prevaricação. Um está no 319 e o outro está no 320. Volto a repetir, cuidado com os verbos nucleares. É aí que o examinador vai tentar te pegar. Estamos conversados? Sim ou não? Maravilha. Bora avançar. Questão 13, ó, na tela. Para você aí, questão 13, o que que diz? A questão 13. Rasgar, inutilizar, conspurcar, até difícil essa palavra, conspurcar, edital afixado por ordem de funcionário público, seria violar, né? E violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto são condutas que sujeitam o infrator à seguinte pena, meus amigos. E aí, que delito é esse, gente? Primeiro você tem que conhecer, obviamente, o delito do artigo 336 do Código Penal, que é chamado delito de inutilização de edital ou sinal. Cai na sua prova, gente, então tem que dar uma olhadinha. Ah, professor, pode ser que não caia e tal.
Pode ser que não caia. É provável até que não caia, mas se cair, eu falei na sua revisão, tá? Naturalmente, a probabilidade é muito pequena. E qual é a gravidade desse delito? Será que impõe uma pena de reclusão? Sim ou não? Claro que não. Vai impor aqui uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, né? Percebam que não é um crime tão grave assim, é efetivamente uma infração de pequeno potencial ofensivo, né? De menor potencial ofensivo, em que pese ser, né, crime contra a administração pública, né? Tá lá intitulado, né, nos crimes contra a administração pública, né? Mas, efetivamente, não é tão grave como uma prevaricação, como uma concussão, como uma corrupção passiva ou até mesmo ativa. Tá bom, gente? Muita atenção em relação a esse delito aí do artigo 13, porque vai que, né? Vai que. Tá bom? 14ª, nossa penúltima questão hoje aqui. No intuito de prejudicar seu desafeto Gabriel, vocês estão percebendo que o Estevão, ele tá danado, né? Hoje aqui na nossa revisão, na nossa semana de revisão. Olha lá, qual é o intuito dele? Prejudicar o seu desafeto, né? Ele compareceu na delegacia de polícia e mesmo sabendo da inocência de Gabriel, ele formalizou o boletim de ocorrência imputando-lhe a prática de crime de receptação, o que ocasionou posterior instauração do inquérito policial. Note, o Estevão, meus amigos, ele sabia que o cara era inocente, ó. Ele sabia que o Gabriel era inocente e ainda assim ele foi lá e aconteceu o quê? A instauração do inquérito policial, beleza? É correto afirmar que Estevão praticou o crime de denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime? O examinador colocou essa aqui para poder fazer você errar. Ele foi lá na delegacia e prestou um crime que, na verdade, não aconteceu. Aí marca a letra B. Só que o que acontece? Muito mais do que isso. A comunicação dele acabou dando ensejo a quê? A uma instauração de um inquérito policial. E isso acaba fazendo com que ele incorra num delito até mais grave, que é o delito de denunciação caluniosa, que está tipificado lá no artigo 339 do Código Penal, tá? Artigo 339 do Código Penal, dar causa à instauração de inquérito policial imputando crime, né, que sabe que o Gabriel não cometeu, e aí submete o agente a uma pena de reclusão, acho que de 2 a 8 anos, que era a mesma pena da concussão antes do pacote anticrime, né? Uma pena de 2 a 8 anos. Aí a pena da concussão agora passou de 2 a 12, né? Mas a da denunciação caluniosa acabou ficando aí de 2 a 8, tá? Não é fraude em inquérito policial, não existe esse crime. Comunicação falso de crime, coincidência do aumento de pena e razão da instauração do inquérito policial. Negativo. Aí já muda a classe do delito, né? Muda para a denunciação caluniosa. Aí também não é calúnia, né? Calúnia é crime contra a honra. Aqui foi contra, efetivamente, a administração da justiça, né? Que é um crime contra a administração, não deixa de ser, mas o quê? A polícia, no caso investigativo, instaurou um inquérito, movimentou a máquina do Estado para apurar uma coisa que efetivamente não existe, né? O cidadão, ele só propugnou lá, informou o crime com o intuito de prejudicar, porque ele sabia, a questão aqui disse, né, que o crime não aconteceu, né, até porque ele sabia da inocência do Gabriel. Beleza, então, com denunciação caluniosa. Artigo 339. Nosso último delito, aí o Estevão, que começou a nossa revisão e termina a nossa revisão, ele é serventuário da justiça, voltou agora para a justiça, agora largou a polícia, largou tudo e está trabalhando na justiça. E ele, ó, é chefe de gabinete de um desembargador. Olha aí o Estevão, olha, chefe de gabinete de um desembargador. Perceba aqui, como ele está em dificuldade econômica, ele passou a oferecer serviços a advogados. A atividade consistia em procurar advogados que tinham processos sob relatoria do referido desembargador, solicitando vantagem econômica a título de influenciar a decisão judicial. Dessa forma, né, destarte, é correto afirmar que Estevão deve responder pelo delito de... Isso é prevaricação, não é? Não é corrupção passiva, solicitar, receber ou aceitar, e também não é advocacia administrativa. Se for para ficar em dúvida, é para ficar em dúvida nesses dois delitos aqui, exploração de prestígio e tráfico de influência. Os dois até se parecem,
tá? Porque nesses dois delitos, o agente, que eu vou chamar de A aqui, ele atua solicitando vantagem a pretexto, pretexto de influir. A pretexto de influir em alguém. Ele nem vai influir, mas ele atua solicitando aqui, uma vantagem indevida desse cidadão B. Ô B, me dá uma grana aí, que eu estou trabalhando com desembargador, me dá aí 15 mil, 50 mil reais, que eu, boto o seu processo para frente e tal, falo para o desembargador dar uma decisão boa lá e que isso vai te favorecer. Então, B, passa para mim aqui 50 mil reais que eu resolvo para você isso junto ao meu desembargador. Você é advogado, então eu desenrolo para você essa situação. Olha aí. O delito é para punir esse tipo de conduta que eu acabei de narrar. Que crime é esse, meus amigos? Exploração de prestígio ou tráfico de influência. Presta atenção aqui, o delito é de exploração de prestígio, o artigo 357 do Código Penal. Presta atenção, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra vantagem a pretexto de influir em juiz, olha aí, juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, que pode ser até oficial de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Note que ele exige, e qual é a diferença do tráfico de influência? Porque no tráfico de influência, o cidadão A, ele solicita vantagem a pretexto de influir, não em pessoas que atuam, atores, que trabalham na justiça, mas sim qualquer funcionário público, lá no tráfico de influência. Na exploração de prestígio, esse pretexto de influência é sob funcionário da justiça, essa é a diferença. O delito de exploração de prestígio é um crime contra a administração da justiça, enquanto que o tráfico de influência é um crime praticado por particular contra a administração pública. Tem uma diferença pequena entre os dois, mas como a venda de fumaça aqui, o pretexto de influir é em face de juiz, desembargador é um juiz, né, a gente acaba trazendo essa conduta para o delito de exploração de prestígio. Cuidado, porque se for para te confundir, o examinador vai confundir a exploração de prestígio com o tráfico de influência, tá bom, gente? Muito cuidado com isso aí, portanto. E assim, gente, quero dizer para vocês, olha aí, que cada esforço que você faz agora é um passo a mais próximo da conquista que você deseja. Acredite no seu potencial e transforme suas metas em vitórias. Eu desejo, né, que você tenha absoluto sucesso nessa caminhada, né? Como eu disse, né, no decorrer aí da transmissão, o concurso público ele não é para qualquer um, mas aqueles que persistem, e não precisa nem ser o mais inteligente de todos não, aqueles que persistem certamente vão conseguir a sua vaga. Aproveitem a nossa semana de revisão aí para o TJ de São Paulo e conte conosco. Espero encontrá-los em breve aqui, né? Seja para noticiar aí a sua aprovação, seja para continuar trabalhando para outros concursos também, tá bom? Deixa aqui o meu abraço e a gente se vê. Tenho dito e repito, não conheço ninguém que não passou em concurso público. Eu conheço gente que desistiu. Se você não desistiu, você uma hora vai passar, ainda que seja na vaga desse cara que desistiu. Valeu? Aquele abraço, galera. A gente se vê. Valeu. Tchau, tchau.